O norte desperta. A ascensão dos vikings. Os vikings. Saqueadores, exploradores, comerciantes. Seus nomes ecoam através da história, um sussurro de medo e admiração. Emergindo das paisagens geladas da Escandinávia, eles irromperam no cenário mundial no final do século VIII. Imaginem, dracares cortando as ondas, o sol brilhando em seus escudos. Eles não eram meros bárbaros. Eram navegadores habilidosos, guerreiros destemidos e comerciantes astutos. Impulsionados por uma interação complexa de fatores, superpopulação, ambição política e a atração por riquezas, eles embarcaram em viagens ousadas. Seu impacto foi imediato e profundo. Mosteiros foram saqueados, povoados costeiros aterrorizados. Das ilhas britânicas ao Mar Cáspio, os vikings deixaram sua marca. Sua aparição repentina quebrou a tranquilidade da Europa, inaugurando uma era de mudanças sem precedentes. Mas a sua história não é apenas de violência e pilhagem. É uma história de resiliência, adaptação e intercâmbio cultural. É uma prova do espírito indomável de um povo que ousou aventurar-se além do mundo conhecido. Além do campo de batalha, revelando a cultura viking. Além do campo de batalha, a sociedade viking era complexa e surpreendentemente sofisticada. Esqueçam a imagem de bárbaros brutais. Imaginem artesãos habilidosos, contadores de histórias e artesãos. Suas casas compridas, longe de serem primitivas, eram centros de vida familiar e comunitária. As mulheres detinham um status surpreendentemente alto, administrando casas e até possuindo propriedades. Elas eram tecelãs, cervejeiras e curandeiras, suas habilidades essenciais para a comunidade. Os laços familiares eram fortes, a lealdade ferozmente guardada. Os vikings também eram mestres artesãos. Suas joias complexas, armas e técnicas de construção naval eram famosas por sua beleza e funcionalidade. Eles desenvolveram um estilo artístico único, caracterizado por padrões espiralados e motivos animais. Essa sensibilidade artística se estendeu à sua tradição de contar histórias. Sagas e poemas relatavam os feitos de heróis e deuses, preservando sua história e valores. Através dessas histórias, vislumbramos uma cultura que valorizava a coragem, a lealdade e uma profunda conexão com o mundo natural. Deuses e rituais. Um vislumbre da espiritualidade viking. Os vikings viviam em um mundo imbuído da presença do divino. Eles adoravam um panteão de deuses, cada um representando diferentes forças da natureza e da experiência humana. Odin, o pai de todos, deus da sabedoria e da guerra, presidia Valhalla, um salão onde guerreiros caídos banqueteavam-se por toda a eternidade. Thor, o deus do trovão, protegia a humanidade com seu poderoso martelo, Mjolnir. Freya, deusa do amor e da fertilidade, personificava a beleza e o desejo. Esses deuses não eram divindades distantes, mas participantes ativos na vida dos mortais. Rituais e sacrifícios eram parte integrante da espiritualidade viking. Eles buscavam o favor dos deuses para colheitas abundantes, ataques bem-sucedidos e passagem segura em suas viagens. Suas crenças estavam profundamente entrelaçadas com o mundo natural, refletindo as duras realidades de seu ambiente. Os vikings acreditavam no destino, um caminho pré-ordenado que nem mesmo os deuses poderiam alterar. Essa crença fomentava um senso de fatalismo, uma disposição para enfrentar desafios de frente, sabendo que seu destino já estava escrito. A arte da guerra. Guerra e conquista viking. Os vikings eram guerreiros formidáveis. Sua reputação de ferocidade os precedia. Eles eram mestres da guerra terrestre e marítima. Suas táticas uma mistura de disciplina e crueldade. Seus dracares, rápidos e manobráveis, permitiam-lhes atacar com a velocidade da luz e desaparecer com a mesma rapidez. Eles eram espadachins,
arqueiros e machados habilidosos, suas armas forjadas com precisão mortal. Mas seu sucesso na batalha não advinha apenas da destreza individual, mas também de sua inteligência estratégica. Eles exploravam as fraquezas de seus inimigos, usando ataque surpresa e guerra psicológica para obter vantagem. Eles eram mestres na guerra de cerco, usando arietes, catapultas e fogo para romper as defesas. Suas conquistas não foram meros atos de destruição gratuita. Foram campanhas estratégicas que visavam garantir riqueza, terra e influência. Eles estabeleceram assentamentos e entrepostos comerciais por toda a Europa, integrando-se ao tecido das sociedades que encontravam. Os mares aguardam. Exploração e comércio na era viking. Os vikings não eram apenas guerreiros, eles também eram exploradores intrépidos e comerciantes astutos. Movidos pela sede de aventura e pela promessa de riquezas, eles navegaram por águas desconhecidas, seus dracares tornando-se embarcações de descoberta. Eles se aventuraram para o oeste, alcançando a Islândia, a Groenlândia e até mesmo as costas da América do Norte, séculos antes de Colombo. Suas viagens os levaram para o leste, ao longo dos rios da Rússia, estabelecendo rotas comerciais que se estendiam até Constantinopla e o mundo árabe. Eles negociavam peles, escravos, âmbar, prata e produtos exóticos, suas redes comerciais abrangendo continentes. Suas habilidades de navegação eram lendárias. Eles usaram as estrelas, o sol e até o comportamento dos pássaros para navegar em mar aberto. Eles desenvolveram técnicas sofisticadas de construção naval, seus dracares capazes de suportar as condições mais adversas. Suas viagens não foram isentas de riscos. Tempestades, correntes traiçoeiras e encontros hostis testaram sua resiliência. No entanto, eles perseveraram, movidos por um espírito de aventura e um desejo de se conectar com um mundo mais amplo. Uma tapeçaria de contos, sagas vikings e contação de histórias. Os vikings tinham uma rica tradição oral, suas histórias entrelaçadas no próprio tecido de sua cultura. Essas sagas, passadas de geração em geração, oferecem um vislumbre de suas crenças, valores e visão de mundo. Elas relatavam os feitos de heróis e reis, deuses e monstros, amor e traição, aventura e tragédia. As sagas eram mais do que apenas entretenimento. Elas serviam como uma forma de história, preservando as memórias de gerações passadas. Elas ensinavam lições de moral, celebravam a coragem e a lealdade e exploravam as complexidades da natureza humana. Elas também eram uma fonte de entretenimento, recitadas por contadores de histórias habilidosos que encantavam seu público com descrições vívidas e talento dramático. Essas histórias transportavam os ouvintes para terras distantes, reinos míticos e os salões dos deuses. Por meio de suas sagas, os vikings deixaram um legado de contação de histórias que continua a cativar e inspirar até hoje. Essas histórias oferecem uma janela para a alma de um povo, suas esperanças, sonhos e medos. Crepúsculo dos Deuses. O declínio da Era Viking. A Era Viking, como todas as eras, não estava destinada a durar. Os mesmos fatores que impulsionaram sua ascensão, expansão, invasões e uma estrutura de poder descentralizada acabaram contribuindo para seu declínio. No século XI, o mundo viking estava mudando. A cristianização, antes resistida, começou a se firmar, erodindo gradualmente as crenças tradicionais. Os reinos europeus, antes alvos fáceis, tornaram-se mais fortes, suas defesas reforçadas contra a ameaça viking. Conflitos internos e lutas pelo poder enfraqueceram seu domínio sobre os territórios conquistados. As outrora temíveis frotas vikings tornaram-se menos frequentes, suas incursões menos devastadoras. A Era dos Vikings, marcada pela aventura e convulsão social, estava chegando ao fim. Ecos do Norte.
O legado duradouro dos Vikings. Os Vikings podem ter desaparecido do palco histórico, mas seu legado continua a ressoar. Seu impacto na Europa e além é inegável. Eles deixaram sua marca genética, seu DNA entrelaçado na tapeçaria das populações modernas. Sua língua influenciou o inglês, seus nomes de lugares pontilhando mapas em todo o mundo. Seus motivos artísticos, técnicas de construção naval e costumes jurídicos deixaram uma marca indelével. Mais do que invasores, eles foram exploradores, comerciantes e colonos que ajudaram a moldar o curso da história. Suas histórias continuam a fascinar. Sua coragem e espírito de aventura nos inspiram séculos depois. Os Vikings nos lembram que mesmo os impérios mais formidáveis ascendem e caem, deixando para trás ecos de sua existência.